Vou achar a secretária Leani aqui para convidá-la. Boa noite de novo. Entrando, pessoal, de novo. Nossa convidada, secretária do Planejamento, Leani Lemos, já está chegando aqui. Vamos ver quem tá aqui. Vai dando oizinho aí, gente, pra mim. Pra não ficar falando aqui sozinha, enquanto eu acho a secretária. Edinaldo, boa noite. Que honra ter a Kaji aqui conosco. Queridos. Oi, Renato. Júlia. Pati. Peraí que eu tô procurando a secretária. Melissa, PGE junto com a gente. Obrigada, gente, pela parceria. Gurias da rede, por favor, deem uma verificada se a secretária Leani tá online. Sil, boa noite. Deixa eu mandar um Whats. Instagram, Whats, altas conexões aqui. Vamos de novo. Primeira vez que eu faço uma live na vida. Quer dizer, agora é a segunda já, né? Diz aí, gente, se eu tô mandando bem. Mas falem bem porque é live com a chefa, né? Tá ótimo, obrigada. Maravilhosa. Vocês são os amores. Não vai ter bullying, gente. Nenhum bullyingzinho. Queridos. Cadê a secretária? Perdi a secretária. Será que ela falou pra mim assim quando eu convidei ela disse assim, eu só vou ter que cancelar se o governador me chamar. Eu disse, justo, né? Será que o governador chamou ela? Bom, ela falou que ia vir às 19h30, né? Mas antes ela tinha entrado ali no outro. De repente, vamos esperar 19h30. Enquanto isso, eu posso começar.
A secretária falou que ia estar disponível às 19h30. Como ela já sabe qual é o assunto que a gente vai conversar, eu tinha me proposto antes a iniciar um pouquinho com vocês que estão aqui acompanhando, para já ir introduzindo um pouco o assunto, até para poder aproveitar mais dela. Ela já tem o artigo que eu fiz, então ela já leu. Eu já posso ir começando aqui para vocês terem uma ideia de qual é o assunto. Desde que começou a pandemia, no âmbito das compras públicas, a gente teve uma movimentação bem chocante, assim, em termos de legislação e de trabalho mesmo, né? Vocês sabem que a gente compra de tudo para hospitais públicos, máscara, respirador, e não só em termos de itens para hospitais, mas tudo teve uma demanda bem forte e reflexa da Covid, né? A alimentação, sobrepreço em tudo que é item, aquela correria dos mercados, tudo isso refletiu nos contratos públicos que a gente tem. Mas eu fiz um artigo e eu vou ler para vocês para contextualizar qual vai ser mais ou menos o tom que a gente vai colocar na nossa conversa e o porquê que eu convidei a secretária Leani e ela gentilmente aceitou para essa live de hoje, a tônica que a gente vai dar na conversa. Eu já passei para ela antes esse texto, então ela já vai chegar e a gente já vai ter nivelado o assunto aqui entre nós. É bem pequenininho, ninguém vai se cansar. Tem 4 parágrafozinhos desse tamanho, tá? Prestem atenção, por favor, porque eu tô vendo que o meu público aqui é super entendido do assunto. Então, acho que vai dar uma live bem legal. Eu tenho aqui membros da PGE, membros da CARD, meus colegas da Selic, a minha super chefa, tá? Isso aqui tá maravilhoso, que honra, que orgulho. Então, assim, o impacto da Covid nas compras públicas. A pandemia afetou as compras públicas em vários aspectos. Os preços vigentes foram os primeiros a sofrer o seu impacto. Nas atas de registro de preço, por exemplo, houve uma enxurrada de pedidos de reequilíbrio de preço para diversos itens, não somente os itens de saúde e de proteção individual, mas outros, tais como alimento, reflexo da reação inicial da população em estocar alimentos. Lembra a correria no supermercado? Em seguida, cancelamento de contratos por falta de produtos, desencadeando por sua vez uma série de dispensas de licitação por emergência. Dessas, poucas lograram êxito. O sobrepreço tornou-se uma realidade e a escassez de fornecedores outra. Ninguém tinha nada para vender, não tinha nada em lugar nenhum. Se ninguém conseguia comprar, o Estado também não conseguia comprar. Eis que o governo federal publicou a Lei 13.979, com abrangência nacional, assim como a Lei 8.666, primeiro tornando dispensada a licitação para o enfrentamento da Covid. Depois, via medida provisória, alterando para dispensável. Além disso, no caso da realização de um pregão, a lei cortou os prazos pela metade, tornando o procedimento mais célere no caso da adoção de licitação. Entendendo que o bem jurídico tutelado é o fornecimento, essa lei autoriza, em último caso, contratar fornecedor sem documentação de habilitação e declarado inidôneo pela administração pública. Por certo, os permissivos legais trazidos pela norma vieram para dar ao gestor agilidade na tomada de decisão. Contudo, a estrutura da máquina pública que cerca tudo isso continua a mesma. Estratégias como o pagamento antecipado vão se construindo para lidar com a citação e atrair fornecedores. Contudo, sob a ótica de uma corte de contas, qual gestor age tranquilamente pagando antecipado para um fornecedor declarado inidôneo e sem habilitação? Legalidade versus agilidade são questões que sempre permearam as compras públicas. Mas será que foi necessária uma pandemia para que regras, outrora tão rígidas, fossem relativizadas e burocracias esquecidas? Não é de hoje que compras públicas salvam vidas. Vou repetir. Não é de hoje que compras públicas salvam vidas.
Compras públicas sempre compraram remédios, ambulâncias, máscaras, construíram hospitais, reticências. Muita coisa compras públicas faz. Que seja essa uma oportunidade para que a sociedade veja a relevância e a importância envolvida nesse procedimento. Será que proteger a finalidade da compra não é mais importante do que proteger o processo de compra de forma generalizada? Afinal, não foi isso que a 13979 fez? Que essa diversidade, a pandemia, receba abrigo rápido e inovador no famigerado e postergado Projeto de Lei 1292, que tramita no Congresso Nacional há 25 anos, desde 1995, e pretende reformar e modernizar a Lei 8666. Esse foi o artiguinho que eu fiz para a gente conversar hoje sobre o impacto da Covid nas compras públicas. Então, esses são os pontos que a gente vai tratar hoje. Me avisaram aqui que a secretária entrou, vou chamar ela. Espera aí, só um pouquinho. Deu para ouvir o texto, gente? Coloquei a cara muito perto aqui, né? Olá! Eita, peraí, gente, a minha câmera tá virada. Liga, Aí secretária, todo começou, mundo como é que eu faço agora para vir? Aqui, peraí. Agora Ai, sim, tudo bem, gente? Tudo bom com noite. vocês? Tava te ouvindo aqui na maior atenção, Que legal, aprendendo. que legal. Boa noite, secretária. Primeiro, poxa, obrigada por aceitar o convite de última hora que eu fiz, pela confiança na nossa rede. E, Eu, nossa, que honra, né? eu que agradeço poder estar aqui e agradecer a você, toda essa equipe maravilhosa que, assim, eu não sei quem é que está escutando aqui a gente, mas é que essa equipe maravilhosa tem trabalhado aí os últimos dias intensamente. Oi, Melissa Castelo, boa noite, a nossa procuradora setorial lá, né, da Selic, que tem dado uma ajuda enorme, e eu sei que a equipe está trabalhando intensamente, porque a gente foi, como você leu aí, como você falou, a gente foi super desafiado nesse momento. E é um momento que faz a gente pensar mesmo, né? Eu acho que esses pontos que você está trazendo aí são super relevantes, porque num momento como esse, a gente sempre salvou vidas, mas a gente está lidando com algo que é completamente incerto, é uma pandemia muito diferente do que aquilo, de tudo que a gente já viveu. Então, tá escorregando meu celular aqui, tô tentando botar ele parado. Mas traz um desafio enorme que é a gente se adaptar e continuar salvando vidas e trabalhar o mais rapidamente possível e da forma mais eficiente possível, dentro da legalidade, dentro dos normativos existentes, com muita transparência, para que a saúde, né, a saúde e outras secretarias, porque a gente não compra só para a saúde, a gente está comprando, e a gente vai falar Exatamente. mais hoje, né? Não me deixa falar sozinha, não, que senão eu vou 30 minutos. Aqui a competição é forte. Mulher falando, né? Depois falam da gente, mas é quase verdade. Mas é realmente importante para a gente que trabalha na área meio, eu sempre falo isso, para a gente não, né, não ter essa frustração, às vezes a gente não vê tanto o resultado do nosso trabalho, mas num momento como esse a gente vê, poxa, se a gente não correr, e a turma lá, era isso que eu queria terminar agradecendo, virou noite para terminar edital, a gente colocou na rua uma compra de EPIs aí, foi ontem, né, que publicamos o edital de Que eu vou 1 milhão, realizar amanhã. 4 milhões. Tem competição amanhã, amanhã, se Deus quiser, a gente homologa, faz tudo amanhã. Já temos cesta básica também na linha aí, né? Na linha de produção, É, secretário de Educação comprando para as crianças de famílias vulneráveis que não têm comida, e a gente vai fazer uma compra grande de cestas básicas, defesa civil, cidadania, enfim. A gente está aí, gente, tanto montante de gente conhecida entrando nessa sala. Mas é isso, parabéns para essa equipe aí, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre isso.
Que legal, né? Então, assim, a partir de tudo isso que está acontecendo, eu pontuei alguns tópicos, assim, para a gente ir conversando sobre o assunto, assim. Hoje vai ter um encontro daquela pirâmide de gestão pública que a gente estuda lá no CLP, que é o topo da pirâmide com a base da pirâmide. Para mim é uma honra. Eles Tira chamam a foto, gente. vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a foto. Alguém faz aí a foto, gente. Eles chamam a gente de burocratas do nível da rua. Eu acho terrível essa expressão. Mas, enfim. Mas Ah, mas é porque é mal traduzido. Posso falar é, sobre isso? Que não tem muito a pode, ver com o pode. tema? É o street level bureaucracy, né? Do traduzido do inglês. Então, na literatura, são as pessoas que estão ali prestando serviço na ponta. Então, o street level, assim, é no nível da rua, é uma má tradução para expressar assim, olha, é quem lida com as pessoas, né? Então, É, é a burocracia. Quem está ali todo dia no atendimento da sociedade não é o secretário de educação, é o professor, a professora que está ali. Não é o é. secretário de segurança, o comandante da brigada militar, é o policial que está ali, né, andando ali nas calçadas. Então, é esse que Como está é na legal, rua, que está na secretária. vida. Como é legal quando a gente tem na trajetória toda essa escalada da pirâmide. Eu acredito que a senhora tenha isso na sua trajetória. E é legal a gente ter tudo isso. Eu estou tendo a oportunidade, hoje em dia eu estou no meio dessa pirâmide e eu dei uma escorregadinha para baixo de novo e eu estou adorando, porque a gente consegue revisitar e melhorar, aprimorar as ações que a gente está fazendo ali do meio e levando para cima para vocês também. Então, assim, Legal. fantástico. Eu tô feliz da vida, assim, eu como agente de dispensa, que é o que eu vou ser amanhã, que eu vou realizar esse certame do EPI, fazia anos que eu não atuava na frente de uma licitação realizando um certame, eu tô faceira, eu adoro fazer isso. Então, tô Vai entrar feliz para da o teu vida. currículo. Olha, eu fiz a dispensa de todos aqueles EPIs lá que o pessoal usou nos hospitais, que a brigada usou, né? Que o pessoal Verdade. tá A senhora sabe que eu na já fiz rua assim, tá usando. uns 500 pregões por mais, com certeza eu já fiz, mas dispensa de licitação eu nunca fiz nenhuma, vai ser minha primeira, mas eu garanto que eu dou conta, tá? Não se preocupe. Segura lá. Segura a onda. Mas então, assim, eu coloquei alguns tópicos para a gente falar, assim, a partir do texto que eu fiz e pontuei, assim, para a gente conversar sobre o sobrepreço, sobre a ausência de fornecedores, sobre a necessidade que a gente teve de se adequar com uma legislação nova, correndo, né? Porque a legislação que a gente tinha não deu conta, precisamos que o legislador se articulasse e fizesse a lei 13.979 correndo, e a tua lei já teve mais duas ou três medidas provisórias já atualizando ela para dar conta do recado, e sobre o bem jurídico tutelado que as compras públicas protegem, que é o foco da minha discussão, tá? Então vamos começar. E aí é uma conversa, secretária, a senhora fica à vontade para conversar, Se eu tá? souber responder, eu vou dizer, não sei. Quem sabe tudo? Ninguém, né? Então, assim, o sobrepreço, a gente começa falando assim que foi o primeiro choque que a gente tomou, né? Ali na central de licitações, que é onde eu trabalho, os preços todos, né? E aí, como eu disse no texto, não foi só dos itens relacionados à saúde, foi tudo, né? Foi alimento, foi revisão de tudo, os fornecedores fugiram, não tinham nada para fornecer para a gente. E aí começa uma chuva de contratos a ser revogados. Então, assim, eu trouxe assim, um preço para vocês terem ideia do quão grave é isso para a gente, principalmente para nós, um estado que não está na melhor situação fiscal, que é o Rio Grande do Sul. O álcool, que é um item que é super procurado, há 3 meses atrás, esse galão de álcool que a gente vai tentar comprar, a gente estava pagando ele R$ 31,25. A gente comprou ele há 10 dias atrás por R$ 93, 3 vezes mais. Então, assim,
a tendência disso é piorar, porque a escassez está aumentando, né? Então, isso é um item que eu mostrei para vocês. Tem vários outros que eu não posso falar, porque são os preços de referência que eu tenho para amanhã, eu não posso entregar meu preço. Então Mas vamos respeitar a licitação de amanhã. Mas licitação olha, eu tenho que fazer concorrente. um comentário sobre isso, né? Eu queria dar um beijo para a Ricarda Lima, que entrou aqui, que vocês conhecem a Ricarda Lima, aquela jogadora de vôlei maravilhosa, assim, ó, desse tamanho, da 3 Leani, ela está aqui agora. Um beijo para a Ricarda, chefe de gabinete da senadora Leila, minha amiga. Um beijo para você, Ricardo. Olha, isso daí é mercado, né? Compra e venda. Então, isso faz parte. E Faz um dos parte. problemas que eu acho que a lei de licitações ela trazia era justamente essa baixa flexibilidade. Hoje, nesse momento que a gente está vendo, como a gente não pode deixar de comprar uma máscara, a gente tem que comprar álcool gel, a gente vai ter que comprar a cesta básica, e por isso os preços de alimentos, né, estão também diferenciados. A gente vai ter que pagar um preço diferenciado. E é assim que funciona no mercado também. Quando a gente vai no supermercado comprar tomate e deu estiagem e não tem tomate, o preço do tomate triplica. Vocês lembram aquela época que a Ana Maria Braga usava colar de tomate? Que tinha aquela piada que assim, gente, o tomate está tão caro que eu vou usar um tomate. Na administração pública, a gente fica, os preços de referência eles amarram a gente. Então, se tem uma safra ruim e a gente vai comprar tomate, você não consegue comprar tomate, desaparece o tomate, porque quem é do privado consegue comprar esse tomate. Então, essa foi uma forma da a gente flexibilizar a questão do preço, da gente poder ter os insumos para os nossos profissionais de saúde e de segurança, né? Porque sempre lembrando que o EPI, ele não vai só equipamento de proteção individual, né? É bom, a gente faz isso falando essas siglas, às vezes as pessoas não conhecem, mas elas vão para todo mundo, né? Elas vão para todo mundo, para vários tipos de profissionais que atuam no contato com o público. Então, se a gente não consegue se adaptar, o que vai acontecer é que o privado vai comprar. O privado Sim. chega lá e tá custando quanto? Ele vai repassar isso no quem está em um plano de saúde e o preço aumenta, ele vai ajustar o plano dele, ele vai ajustar internamente as contas dele e ele vai comprar. E aí a gente não consegue. E mesmo pagando mais, a gente está num momento de aquecimento de preço, desses preços mundialmente, porque é uma pandemia. Se a pandemia ela é Uhum. mundial, então tá todo mundo comprando máscara, tá todo mundo comprando álcool gel, tá todo mundo comprando aqueles pijamas. E aí, nós não vamos comprar? E aí sim a gente gera o inverso do que as compras públicas têm que fazer, ou nós todos no nosso dia a dia, que é o bem público. A gente é servidor público para gerar bem público. E se a gente não consegue gerar isso, a gente vai gerar um prejuízo para a população. Então, é horrível comprar álcool a 3 vezes o preço, mas está todo mundo comprando a 3 vezes o preço. Eu vou na farmácia e compro a 3 vezes o preço do que era 6 meses atrás. Mas se eu não fizer isso, eu estou comprometendo a saúde desses profissionais que estão servindo as pessoas. Então, a gente também tem que flexibilizar um pouco, porque é um momento, e se a gente não se ajusta, a gente vai perder a oportunidade, e aí isso custa realmente um bem público, né? É uma nova realidade, como a Thelma está falando aí. Eu vou trazer um pouquinho da realidade, assim, das compras públicas, que é o seguinte, né? A gente, como gestor, a gente, como é que eu vou dizer? Tem vários passos a seguir dentro do processo de compra, né? Tem o preço de referência, aprovação, depois tu tem o controle interno, o controle externo, e o gestor, a gente brinca internamente, quando eu fiz 2 treinamentos esse ano para o pessoal que trabalha com dispensa, quando a gente foi ensinar eles a mexer no sistema. E era um treinamento só de sistema, mas no fim a gente acaba ensinando mais ou menos algumas regras de licitação para o pessoal trabalhar com dispensa. E a gente fez uma brincadeira com eles, chamando eles de guerreiros, porque eles são solitários, assim. Então a brincadeira era um cara de armadura empurrando um carrinho de compras, assim, porque ele está meio que sozinho, porque a legislação é meio vazia, assim, então a pessoa não sabe muito como se comportar. E tem medo, né? Porque tu tem Tribunal de Contas, tu tem auditoria,
Edinaldo, eu sei que tu tá aí, não é nada pessoal, é o meu auditor. Ah, mas, Boa noite, auditor. Bem-vindo. mas é que muitas vezes as pessoas que estão lidando com as compras públicas, elas não são tão capacitadas e tão treinadas quanto as pessoas depois que vão avaliar o procedimento e que têm toda essa expertise, né? Então, assim, elas ficam com medo. E o departamento que eu trabalho dá muito apoio e suporte para quem trabalha com a dispensa de licitação. Hoje mesmo eu recebi várias WhatsApp, porque agora está assim, né, o atendimento está por WhatsApp, de órgãos que mesmo tendo a lei 13.979, e para quem não sabe, essa lei, ao contrário da lei 866, que veda um monte de situações e bota o preço de referência. Essa lei, ela permite quase tudo. Ela deixa assim... ela manda tu comprar. Ela diz assim, gente, é pandemia, compra. O cara ele não tem documento, tá bom, a gente aceita, mas a gente precisa comprar. Por quê? Porque a gente precisa de máscara. A saúde é mais importante. Ele tá inabilitado, tá bem, releva. Ele tem uma declaração de idoneidade, compra igual. Se ele é o único no mundo, compra dele. Por quê? Porque ela protege a saúde, tá? E essa lei diz isso claramente. Mesmo assim, as pessoas têm medo de aplicar. E lá nessa lei está escrito que tu pode comprar acima do preço. E a pessoa que está ali atuando na compras, que a gente chama de agente de dispensa, o agente de dispensa ele é inseguro para praticar isso. Ele não tem segurança. Então, o mecanismo de compra pública, ele impede a gente de ser ágil, mesmo que a lei atribua essa agilidade a gente. Então, a gente fica inseguro e tenta usar o mecanismo velho que a gente conhece de resguardo. Então, essa é uma crítica que eu faço como agente de compras, porque eu trabalho com isso há 10 anos e eu sei que a gente tenta se resguardar ao máximo desse monte de regra que tem que cumprir. Né? E aí, essa é uma coisa que eu consegui verificar em 3 dias de medida provisória dessa lei 13.979, e as pessoas têm medo de aplicar o permissivo legal. Está ali escrito com todas as letras na lei que pode fazer e ninguém tem coragem de fazer. Porque é Sim, muito novo, muito estranho e permite muito. Então a gente não sabe o que fazer com essa tal liberdade. é isso Sabe? mesmo. E aqui tem algumas pessoas comentando, né? Eu acho que a Melissa trouxe um ponto bem interessante, assim. A gente tem um auditor que faz um controle ex ante, faz um controle anterior. Melhor dos mundos, é o que todo mundo quer, que alguém venha e te diga, olha, corrija isso daqui, porque depois, né, o pior é você ter um controle ex post que você vai ter que passar muito tempo, às vezes, justificando, respondendo ao que era perfeitamente justificável, não é que não seja justificável, mas às vezes a gente passa na administração e o nosso sistema. Eu vou fazer aqui uma crítica, não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica ao sistema, e é um sistema a gente tem uma cultura no Brasil, e não é só para compra, não é só também no setor público, mas é uma cultura de baixa confiança. Então, há muitas regras para garantir justamente que as pessoas se comportem conforme aquela regra, porque é uma baixa confiança entre as pessoas. É diferente de sociedades, aí eu vou usar a minha formação sociológica para falar um pouco dessa questão de valores e cultura que acaba impactando também na forma como a gente trabalha, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu morei algumas vezes em países anglo-saxônicos, né? Morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos para matricular meu filho, não me pediram nada, me pediram o cartão de vacinação deles e a data de nascimento, não me pediram certidão, me perguntaram. Eu disse a data de nascimento, me pediram o cartão de vacinação, foi o único documento que pediram, e o contrato do aluguel, que era para comprovar onde eu morava, porque lá as pessoas estudam onde, naquela área definida pela Secretaria de Educação local, perto de onde você mora. Você não escolhe a escola, né? Onde você mora que define a escola. E eles não me pediram nada. Quando eu voltei para o Brasil com meu filho, com os meus filhos, e trazendo a documentação deles, eu tive que pegar toda a documentação da escola, ir ao consulado, pedir o carimbo
do consulado sobre o histórico escolar para os meus filhos. Eu passei um ano, voltar para a mesma escola para demonstrar que eles tinham estudado aquele ano. Quer dizer, eu vou para um outro país, eu levei uma pasta desse tamanho, assim, ó, cheia de boletim, Sim. de prova. Eu me preparei, assim, para uma sabatina de 3 dias e absolutamente nada. Então, são a nossa estrutura a gente funciona assim, né? Muitas regras, e isso tem a ver com confiança, sim, né? Aí esse é o exemplo dos meus filhos nos Estados Unidos. Na Inglaterra, quando eu fui fazer uma primeira temporada lá em 2006, passei uma temporada curta, e uma professora minha me diz assim, Leni, aqui a gente não pedia diploma, de comprovação de diploma, por exemplo, para entrar no doutorado, que você se formou na universidade, tem um diploma de graduação, um diploma de mestrado, a gente não pedia até 2 anos atrás. Aí começou a ter um pouco de fraude, a gente começou a pedir. Imagina, eles não pediam. Aqui toda hora, qualquer coisa que você vai fazer, eles te pedem um diploma, te pedem 1000 comprovações, né? Então, são sistemas. Então, a gente tem uma estrutura que é muito burocrática e que exige muita comprovação sempre. E comprovação da boa-fé, né? Isso. Porque embora a corrupção ela é um problema no Brasil, ela é um problema no mundo, na verdade, em vários países, né? O Banco Mundial tem um índice de corrupção que mede corrupção, e o Brasil tem lá um índice alto, mas é mais baixo do que Rússia, mais baixo do que China, mais baixo do que Índia, por exemplo. Mas tem um índice. Então, para proteger contra esse mal, e eu acredito que a maior parte das pessoas age de boa fé, os 90% que agem de boa fé tem que se justificar o tempo inteiro. Uhum. Não é. E eu trabalhei com controle também, a minha tese de doutorado é sobre controle externo, né, do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, sistemas de controle. Então, eu respeito muito o controle, ele é uma ferramenta essencial para o bom funcionamento das instituições, para que tenha, para que haja realmente um acompanhamento de se os recursos públicos estão sendo bem gastos, eles têm que ser gastos em prol da população, mas muitas vezes a gente se vê assoberbado como gestor, assim, com muita estrutura e muito tempo, justamente para a resposta ao controle, menos tempo e menos qualificação, às vezes, para fazer a própria gestão. Então, é como você disse, é, é, às vezes a gente tem lá uma pessoa fazendo a licitação que não tem o mesmo salário, a mesma formação, o mesmo preparo e as mesmas condições que quem está fazendo o controle externo, né? E isso acaba impactando também na gestão. Eu acho que o controle ele é essencial, ele é importante, mas a gente não pode se deixar imobilizar por ele. Né? A gente tem que Imobiliza. estar sempre pronto para responder, mas e por isso fazer sempre da melhor forma, justificando. Eu sempre falo, pessoal, a gente faz uma nota técnica, ó, faz uma nota técnica como se fosse uma defesa judicial. Você já coloca tudo lá no papel, porque daqui a 3 anos, se tiver alguma discussão, alguém, você às vezes nem está mais lá, naquele local. Mas vai chegar alguém que vai ler aquilo e vai entender por que foi feito daquela forma. Então, agora, para todo mundo, a pandemia, todo mundo sai, agora tem a lei, todo mundo sai comprando e tal. Daqui a 3 anos, alguém vai questionar: olha, mas fez isso por quê? Gente, olha, estamos na pandemia, a lei deixa, vamos fazer, mas justifica tudo lá, escreve tudo direitinho, tudo super embasado, porque é isso que vai dar essa segurança para a gente no futuro. E ter a nossa setorial da PGE, e ter uma CAGE que trabalha preventivamente, e ter, né, os nossos auditores, enfim, um controle externo que entenda o momento também. Eu entendo a sensação da pessoa também que está sentada na frente do computador sozinha, depois, daqui a, sei lá, 5 anos, vem uma cartinha para, né, para ela ter que se explicar por que foi comprado, foi feita uma dispensa de licitação, por que comprou o álcool gel a 3 vezes o preço, a pandemia já passou, ninguém vai lembrar se a pessoa continua lá. Então, tem uma certa insegurança, né, de quem está na gestão de fazer isso, em todos os níveis, né? Quem está lá na operação e para mim também. Muita coisa que eu assino, às vezes eu pergunto para ele também, que é chefe lá do jurídico, né, da assessoria jurídica, fala, você assinaria aqui? Você já assinou? Porque eu só assino se você assinou. Passou pela doutora, ou a Melissa, ou a Milena também, que é ótimo. Passou pela PGE, porque se elas assinarem, eu assino também. A gente fica sempre com receio, né? Passou pela CAD, cadê a nota da CAD? Então, a gente sabe que tem essa sensibilidade, mas a gente não pode deixar de comprar.
A gente não pode deixar de fazer, porque aí eu acho que o prejuízo público é maior, né? A gente está aí por um dever de ofício, então a gente tem que encarar A isso minha também. certeza nesse caso é que mesmo havendo a permissão legal, né? Quando É, não há, ok, né? Óbvio, a gente precisa fazer, mas agora tem, né? Então é que a gente não está acostumado mesmo. Essa lei veio completamente na contramão do que a gente mas eu conhece acho por. que alguém comentou aqui também, agora eu não vou lembrar mais quem foi, mas é assim, é uma mudança de paradigma, né? Você saiu de uma caixinha, a gente estava numa É, caixa e isso. pulamos de caixa agora. E eu acho que é uma É. boa oportunidade também para a gente aprender a ser mais flexível, né? Isso Uhum. tem a ver com o modelo mental, a gente se acostuma, às vezes é tão Realmente. difícil o que a gente faz, mas a gente está tão acostumado com aquilo que a gente continua fazendo do mesmo jeito. Então, eu falo para as pessoas, gente, não casa com ideia, não, porque ideia a gente separa. Dá para É verdade. separar, não precisa ter esse casamento apaixonado, assim, se agarrou. Não, e com as leis, as regras é a mesma coisa. A gente tem um apego mesmo, né? É Com verdade. da forma que a gente vai fazendo. Ah, sempre foi assim, a gente faz assim, é desse jeito. E às vezes a gente faz do jeito mais difícil. Vamos passar para o próximo ponto, que também dá bastante assunto, que é a ausência de fornecedores. O que eu pensei sobre esse ponto? Princípio da impessoalidade. Sumiram os fornecedores. A gente começou a ficar desesperado porque não aparece ninguém na licitação, então começou a correria atrás de fornecedor. E aí começa a indicação, quem é que tem, onde é que está fornecendo, no município tal tem fornecedor, corre atrás de fornecedor. Então houve uma inversão. Antes o fornecedor vinha até nós e pedia credenciamentos, procurava, e agora a gente ficou tendo que ir atrás de fornecedor, né? Então, como é que fica o princípio da impessoalidade diante disso? Mudou. Eu acho. Diga. Vai? Não, eu estou só achando aqui, né? A gente. É a mesma coisa, né? Mudança do paradigma. Como assim não tem fornecedor aqui que quer ser cadastrado, né? Eu que tenho que ir atrás das pessoas agora para elas venderem para mim. E eu preciso que elas vendam para mim, né? Eu preciso achar alguém, algum bendito que tenha respirador, eu tenho um bendito que queira vender para gente kit teste de coronavírus. Eu preciso disso. O Então, princípio, investe um pouco, exatamente. mas eu acho que é possível se manter a impessoalidade, né? O que a gente vai fazer aqui, está fazendo, é uma busca ativa, né? Se É, você vai, eu acho que o norte é sempre o mesmo. O norte é a gente está no serviço público para servir, é, o, o, o pilar, né? É o do bem público e a gente está atrás do bem público. Se nesse momento a gente precisa comprar kit de teste de coronavírus e todo mundo quer comprar, o mundo inteiro está comprando, no Brasil está todo mundo enlouquecido. O preço vai você vai atrás pagar porque mais, está conseguindo comprar, né? né? E- O preço você vai pagar mais e você vai ter que correr atrás de gente porque eles estão escolhendo para quem que eles vão vender. E eu acho que é possível, sim, a gente manter a distância que é necessária para você preservar o bem público, que é a porque neutralidade, né? Eu acho que essa neutralidade, a impessoalidade, ela tem a ver com essa relação que se estabelece entre os agentes públicos, né, os servidores e os fornecedores, de uma maneira reta, de uma maneira transparente, por isso que a transparência é sempre o melhor. A gente lá na secretaria criou uma aba, né, tem um link, os fornecedores entram lá, se cadastram, fica todo exposto, quem quiser ver quem é fornecedor entra lá e vê. Pode ser um MEI, pode ser uma multinacional, está todo mundo lá. Isso ajuda. Né? Eu não sei quem foi, quem disse isso, uma amiga minha sempre citava, porque ela trabalha com controle também, mas é a frase, eu acho que de algum americano, um presidente americano, agora eu não vou lembrar, depois eu vou procurar. Mas é o melhor desinfetante é o sol, né? Então a transparência é a melhor arma para sim, proteger o interesse público, porque você expõe as pessoas, você expõe o que você está fazendo, fica tudo, né, à luz do sol. E a luz do sol é mais difícil de ter problemas de desvio, de corrupção. Claro que vai ter também, porque quem trabalha com essa cabeça aprende a driblar o sistema. Então, sim. eu acho que é um parênteses aqui muito importante, que a gente tem uma estrutura de controle super forte e eficiente
bem montada, bem pensada, com tribunais de contas, com controle interno, controle horizontal, controle vertical, Ministério Público, mas isso não impediu que tivesse grandes esquemas de corrupção no Não. país, né? Então, tem falhas, né? Esse sistema, às vezes, ele está olhando aqui a caneta que você está comprando, mas não está olhando. Por quê? Porque quem age assim, aprende a driblar o sistema. Então, faz combinação de mercado, né? Combina quem participa, quem não participa, combina preço. Às vezes, a falta de lisura não está no processo licitatório. Ele está dentro do processo, mas numa alçada longe do Estado, está no privado, né? Sim, ele Entre começa aquele bem antes do processo. Isso foi um parêntese para dizer que, assim, que eu acho que não é a relação com o fornecedor na busca de um bom fornecedor de um produto que o Estado precisa para combater um mal externo, que a gente vai deixar de fazer o que tem que fazer, né? A gente se ajusta e vai fazer com todos os cuidados, preservando essa impessoalidade, a neutralidade que tem que caracterizar as relações públicas, né? As relações no setor público. Mas Sim, não tem jeito. mas Um secretário outro dia brincou assim: todo mundo tem um chinês para chamar de seu, né? O chinês é o quê? Quem tem kit hoje, quem tem EPI, são os chineses. Então fica todo mundo louco ligando até para a China, ligando para fornecedor para dizer assim, olha, você não quer vender para o Brasil? E aí o que acontece? O governo federal vai comprar 500 mil testes? Quem é que quer vender 20 mil ou 5 mil? Eu quero vender 500 mil. Se eu tenho 500 mil, eu não quero fragmentar e vender para 20, em 20 processos, né? Eu vou participar de um. Do ponto de vista da empresa, do fornecedor, faz sentido. Então, é nesse sentido que eu estou falando, porque os testes Covid, por exemplo, a gente teve. Eu, por exemplo, foi uma que eu entrei em contato com o pessoal da rede do CLP para perguntar quem tinha conseguido fornecedor. E aí os meus colegas, prontamente, os meus amigos que são prefeitos, todos me passaram a lista de fornecedores deles, e eu entrei em contato um por nem um. sabia disso, hein? Coisa boa. Sim, eu pessoalmente, do meu celular de casa, porque a gente está em teletrabalho, né, entrei em contato com eles e pedi para eles se credenciarem no nosso sistema para poderem estar aptos a participar dos nossos certames. Então, é nesse tipo de impessoalidade que eu penso quando eu falo como fica, né? Mas, por mim, tá tudo certo, porque o que a gente precisa fazer é muito mais importante do que pensar, eu não posso falar com fornecedor. Posso sim, a gente tem que arranjar fornecedor para ter produto para salvar a vida, é isso que a gente faz, né? Então, é a questão do bem jurídico tutelado. O que estamos fazendo, o que compras públicas fazem, né? Providenciam suprimentos para suprir aquilo que o Estado tem que providenciar para o cidadão, né? Então, se a gente precisa comprar teste de Covid, a gente precisa de alguém que venda, né? E aí, se a gente está nessa situação de confinamento, todos em casa, e não consegue achar, a gente tem que prover meios de achar, né? E esse é um deles. Então, não tá. É um jeito de inovar, né? Eu acho que não tem nada de errado aí. Eu penso assim, né? Eu fiz isso assim, sem pensar em nada disso, mas depois eu fiquei, quando eu estava fazendo o texto, construindo, eu disse, poxa, mas se é no regramento Amanhã a gente antigo, pergunta para a Melissa. Melissa, você está aí ainda? Ó, amanhã a gente conversa com ela. a gente não atende nem telefone, não fala com fornecedor, procura nem, né, manter um distanciamento maior, agora a coisa está toda diferente, né? A gente está fazendo tudo diferente, mas, claro, em nome de um bem maior. Mas acho que esse ponto está vencido. O outro ponto, e para a gente ir se encaminhando para o fim, que eu não quero tomar muito tempo da senhora, que eu sei que o governador tem preferência, e daqui a pouco ele chama. Eu tenho um horário já de uma outra videoconferência. Tá. É o Ó, último a ponto. doutora Melissa está aqui dizendo que tem que ir atrás mesmo. Então, todo mundo está escutando aqui, tem que ir atrás mesmo, não pode deixar de comprar. Vamos lá. O último ponto é essa diferença da legislação, né? Foi preciso vir uma pandemia, né, para a gente relativizar as burocracias da Lei 8666, da 10.520, para a gente. O que eu penso
da diferença quando a gente faz um comparativo entre a 8666 e a 13979, que o bem jurídico tutelado envolvido. A 8666 e a 10520, se a gente vai vendo o andar delas, elas têm o começo da nossa conversa, é muita proteção do processo de compra, do processo do competitório. E ali, desde o início, a gente sempre teve saúde envolvida ali. Não é de agora que compras públicas salvam vidas, que foi o que eu escrevi no texto. A gente já tinha vírus antes, a gente já tinha pessoa morrendo antes, a gente já estava comprando respirador antes, e só agora parece que a gente consegue fazer a coisa com pressa, consegue comprar rápido, consegue dispensar talvez alguma coisa que nem era tão necessária assim, é um documento a gente consegue dispensar, tu consegue driblar. A lei veio uma lei assim dispensando mil procedimentos, relativizando todos eles em prol do fornecimento, em prol daquilo que se pretende comprar. Então, fica o questionamento: será que isso não pode? O que a gente aprendeu com isso? Será que isso não vai ser levado lá para o nosso projeto de lei, o famigerado 1292? O que a gente vai levar para lá? Porque a gente precisou fazer o legislador se movimentar, se articular e fazer uma lei rapidamente para a gente poder providenciar, sem usar as legislações que a gente tinha, porque não dava, né? Fazer o legislador providenciar alguma coisa, porque a lei que a gente tem protege muito o procedimento. Então, vou citar um exemplo para contextualizar o que eu estou falando. Ontem, desse certame que a gente vai ter amanhã dos EPIs, eu recebi de noite um pedido de questionamento de um fornecedor perguntando, a gente vai comprar um lote de máscaras, aquelas máscaras de TNT, e a máscara é branca, pela especificação. E aí o fornecedor perguntou se ele podia entregar máscara de outra cor, porque estava muito difícil dele conseguir no mercado máscara branca. Daí, bem simples, ele botou assim 2 linhas de pergunta. Daí eu pensei, pô, qual é a diferença, né? Máscara, para mim, que tô na rua exposta por um vírus, se eu estiver usando uma máscara verde, vermelha, amarela, o vírus também que eu saiba, ele não tem, né, preferência por cor para afastar ele ou não. Aí, mas fui obrigada, mandei um WhatsApp rapidinho para colega da saúde ali para perguntar, né, porque vai que, né. Aí, mas ela disse não, o que importa é a absorção, é TNT, tanto faz, né. Mas para ver, se a gente está numa situação normal que não é a Covid, isso aí podia virar uma impugnação de edital, que podia ir para a parte técnica para rever a especificação, eu podia mandar de volta lá para o órgão, dar de volta o prazo da abertura de edital, se é um pregão é mais 8 dias, entende? Na vida normal, isso aí podia demorar um monte. E aí era só a cor de uma máscara. E aí tem gente esperando. Pode ser o mesmo Eu, vírus. eu acho que tem um aprendizado aqui, né? Assim, a gente tinha uma discussão já de bastante tempo de o que é, de que essa legislação, a 8666, ela não trazia todos os instrumentos para todos os momentos, né? Já havia esse questionamento tanto que uma discussão no Congresso Nacional sobre mudança legislativa. Aí vem uma, né, uma pandemia dessas e quebra todos os paradigmas. Então, eu acho que sim, tem um aprendizado que bom, isso precisa ser feito, e isso todo mundo sabia que precisava ser feito, algum tipo de mudança, talvez flexibilização. E depois vem eu acho que a inventividade humana é muito grande, né? A gente é capaz de criar de uma maneira muito rápida e muito criativa precisa. Eu acho que é o nosso instinto de sobrevivência. Então, num momento como esse, ninguém vai. Bom, vamos dar um voto de confiança. A gente nunca fez isso até aqui, mas vamos dar um voto agora? Vamos acreditar que às vezes você paga mais caro, não é porque tem alguém roubando, mas é porque tem a lei da oferta e da procura e que às vezes os preços ficam mais altos. Existe. Vamos reduzir esses prazos, porque esses prazos não dá para a gente esperar tudo isso. A ideia dos prazos é a gente proteger o interesse público, garantir competição e que as partes, né, que todos que participam tenham o direito de saber como o processo aconteceu.
mas não dá para a gente esperar tanto não, porque tem gente morrendo. Então, eu acho que tem uma coisa que tem uma beleza, que é a gente entender que nós estamos todos trabalhando no sentido de preservar vidas, né? De que a gente sabe que vão morrer muitas pessoas, vão morrer, é uma pandemia, é uma doença, mas a gente quer estar preparado para proteger o máximo possível, evitar o máximo possível de mortes. E é nesse sentido que todo mundo se junta e faz assim, vamos dar um voto de confiança, vamos quebrar os paradigmas e estamos fazendo isso, né? A lei fez, a gente está aí com parecer da Procuradoria também, que permite que a gente faça pagamento adiantado. Quando foi que a gente pensou que ia fazer isso? Olha que para a gente fazer um pagamento adiantado, às vezes, para um, um, uma cooperação internacional, a gente fez reunião com a CAD, explicou como é que funcionava, não é convênio, mas é parecido, é organiza. Teve que ser feito todo um processo de entendimento e que rapidamente agora a gente mudou para fornecedor, não é cooperação, não é convênio, é outro, mas a gente entendeu que é assim. Por quê? Porque alguns estados fizeram e estão conseguindo comprar, e quem não fez não está conseguindo comprar. Porque, além disso, o Rio Grande do Sul não é um bom pagador, né? Vamos combinar. A gente paga com o tempo que os outros estados pagam com menos tempo, Sim, pela situação fiscal do estado. Então, se já está uma alta competição, todo mundo quer comprar os produtos, falta no mercado, falta fornecedor, a gente ainda vai pagar atrasado, a gente não vai comprar nada. Então, a gente tem que se ajustar também a essa é um ambiente de competição completamente diferente e a gente está se ajustando. Então, acho que tem essa beleza da gente estar trabalhando para algo que é urgente, que é necessário e que está fazendo com que a gente crie novas instituições muito rapidamente e a gente se adapte a ela, porque você está lá estranhando que tem que buscar fornecedor, mas você está buscando, está falando, opa, é possível você lidar com o fornecedor e buscar um fornecedor sem quebrar neutralidade, pessoalidade, tudo aquilo foi que super difícil a a gente gente criar essa cláusula do pagamento antecipado. Eu estava junto na construção do edital também. A gente trabalhou assim para fazer, porque não, também não era de praxe para nós, tudo novo, tudo novo. é E, isso e aí. para arrematar, antes que o Insta nos derrube, assim, eu acho que tem que ficar o aprendizado, né? A gente tem que tirar o que a gente construiu de agilidade, de bom para isso e parar lá para o futuro, porque em breve vai vir outra coisa, outra catástrofe, outra pandemia, sei lá, outra coisa que a gente vai precisar se articular para reagir rápido, né? Então tem que ficar uma lição para governo poder se mobilizar rapidamente e atender a sociedade. Então acho que a gente está agindo muito, muito bem, assim, dentro do possível, e acho que fica bons aprendizados aí para o futuro. Graças a Deus a gente está conseguindo se ajudar, tem uma equipe boa, uma chefe maravilhosa aí à frente e mulheres empoderadas, né? Graças a Deus, legal isso a gente ter mulheres à frente, né? Eu tenho que fazer um chamado também para a igualdade de gênero. A gente tem uma representação tanto da secretária Leani, a secretária Rita também, para quem não sabe, que no Rio Grande do Sul é a secretária da Saúde, no momento de crise, de pandemia, começa tem duas mulheres num cenário de crise em posições super estratégicas, né, chefiando e comandando todo esse cenário. Então, secretária, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por dividir o Obrigada a Instagram. vocês. Obrigada. Olha, a Germana está aqui, Germana biomédica lá do Rio, minha colega no programa de Colômbia. Um beijo para a Germana. Eu acho que a gente está fazendo sim um trabalho. Eu vi aqui vários elogios ao Estado, ao governo do Estado. Eu acho que a gente tem uma liderança que é super positiva. O nosso governador tem uma postura muito afirmativa, muito serena ao mesmo tempo, né? Então ele é firme e sereno ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um grande diferencial, uma pessoa estudiosa que gosta de tomar decisões baseadas em muitas informações e dados. Então a gente também consegue fazer um bom trabalho porque a gente tem uma boa liderança, né? Eu acho que o papel da liderança nesse momento é fundamental. Ele ter dado autonomia para a secretaria, para a área de né? A gente atua tecnicamente em todos os momentos e isso é muito valorizado e muito reforçado. Então, eu queria aproveitar aqui também para deixar esse registro, que eu acho que se o Estado do Rio Grande do Sul né, tem recebido tantos elogios nacionalmente, os meios de comunicação também pela qualidade da nossa liderança. E vou deixar um beijo aí para vocês, todas e todos,
Eu agora tenho uma videoconferência que vai começar agora, 8h30. Então, eu queria agradecer a Cat e ao Mulheres Públicas por essa Muito obrigada. oportunidade de a gente bater um papo sobre esse assunto que nem sempre é tão sexy, né? Vocês, compras públicas é chato. Não, não, gente, é super legal. Compras públicas é uma, uma, uma área da gestão pública super importante, que é basilar aí para que a administração pública cumpra seu papel. Vou deixar um beijo para Obrigada. você, parabéns, parabéns pelo trabalho seu, das pessoas da Selic, um beijo para o Selic, para a Melissa, que é a nossa procuradora lá. Parabéns, Cacau. Tchau, Cacau. Tchau. Tá falando todo mundo aqui. E é um grande prazer. E sigam o que está sendo feito no Rio Grande do Sul, porque está sendo feito muita coisa bacana, muita coisa inovadora, uma administração pública cheia de novas façanhas. Tchau.